bem-vindo. Está começando o programa Inspiração aqui no canal do YouTube do Partido Novo. Você já sabe que a gente entrevista empresários e empreendedores que fazem a diferença na nossa região. Se você gosta desse tema, todas as semanas tem um convidado novo e já sabe, curta, compartilhe, comente, isso é muito importante para nós. E se inscreva no canal. Hoje o nosso convidado é o Vladimir Matos. Ele é sócio proprietário da Unimar Agenciamentos Marítimos. Só que o Vladimir começou como um menino trabalhando e não herdou nada. Ele construiu uma empresa do setor portuário muito respeitada e ele veio contar pra gente como é que faz para crescer na vida a partir do nosso talento, do nosso trabalho. Bem-vindo, Vladimir, tudo bem? Oi, Letícia, boa tarde a todos que nos acompanham. Uma satisfação enorme poder dividir esse espaço com você aqui hoje. A gente sempre fala aqui no programa que de todas as pessoas que vieram, menos de 5% foram herdeiros, construíram um negócio a partir de algo que deixaram para eles. As pessoas, 95% delas, comerciantes, empresários, construíram um nome, uma marca a partir do próprio talento, da intuição, do trabalho, e foi o seu caso. Você cresceu, entrou no mercado portuário, que é um mercado para poucos, não é qualquer um que constrói um nome neste setor, mas você começou de maneira simples. Como é que começou a sua vida profissional? Olha, dizem que competência e sorte caminham para e passo, né? Eu acho que também teve um pouquinho disso, né? Em 1979, eu morava no Imbaré, eu trabalhava numa farmácia, eu era entregador de remédios de porta em porta, né? Mas em frente à minha residência, ao apartamento que eu morava, eu tinha uma quitanda e o filho desse quitandeiro trabalhava numa agência marítima. Né? E um belo dia ele me convidou para fazer um teste na empresa, porque naquela época se movimentava muito cheques, né? E a função dele na empresa era simplesmente datilografar cheques. Né? E esse teste ele compreendia basicamente o teu exame de conhecimento da datilografia. Você fez curso? Eu fiz o curso, sim. Fui fazer o teste, a sugestão dele. Ele era um menino, ele tinha naquela época 17 anos, ele queria ser jogador de futebol, então ele ia sair da empresa e ele que me indicou, pela nossa amizade, para substituí-lo. Né? Letícia, foi muito mal no teste de datilografia, nervoso, né? Mas por alguma razão o responsável pelo departamento na época, departamento pessoal, simpatizou comigo e falou, para essa função não vai dar certo, né? Mas eu gostei de você, numa primeira oportunidade eu vou te chamar. A infelicidade de alguns, sorte minha naquele momento, foi que um amigo que também trabalhava naquela empresa como office boy, mensageiro, ele caiu no conto na rua, entregou a pasta com documentos por conta de um anel, enfim, uma confusão, e lá tinha dinheiro de funcionários, tinha documentos da empresa e ele foi demitido e eu acabei contratado, né? Isso foi em dia 12 de fevereiro de 1980, uma terça-feira, se não me falha a memória, eu comecei na empresa. Fui mensageiro durante um ano, os contêineres estavam chegando no Brasil naquela época já. Eu, além das minhas funções de mensageiro, eu ajudava outros departamentos, né, porque eu tinha paixão, só para fazer um parênteses, né? Eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu não nasci para ser advogado, não nasci para ser médico, não nasci para ser engenheiro, nada disso. Eu sempre tive paixão pelo porto, né? Naquela época, nos anos 70, nos anos 80, o jornal A Tribuna, ele publicava o que se chamava posição de vapores. Eram os navios esperados aqui no Porto de Santos, né? E eu mandava meu currículo, que você comprava na banca, você datilografava, preenchia e você mandava para as agências marítimas, né? E, por coincidência, acabei entrando por conta de um amigo. Durante esse primeiro ano eu fui mensageiro, depois eu assumi uma posição na época numa área que cuidava de equipamentos, de containers. Em 85, com a inauguração do terminal de containers do Porto de Santos, eu fui transferido para o terminal de containers. Lá eu fiquei até 88,
Mas foi trabalhando em coisas diferentes? Sempre todos os departamentos, até que um dia, em 1989, um dos diretores me colocou como um trainee e eu comecei a passar por vários outros departamentos, por viajar por conta da empresa para atender, trabalhar em outras cidades. Já era um passo acima, então, Sim, uma responsabilidade diferente. Era, e eu, como eu te disse, eu acho que eu também tive um pouco de sorte, porque o meu diretor também simpatizou com o meu trabalho, e eu acabei tendo essa oportunidade até janeiro de 1990, Collor eleito, eu sou convidado para assumir uma posição em Belém do Pará. Pela mesma empresa? Pela mesma empresa, talvez eu tenha sido um dos subgerentes de filial mais novo na história da empresa, que é a Wilson Sons, fundada em 1837, certamente é a empresa de agenciamento marítimo mais longeva do Brasil, né? Remonta ao tempo do Império. E fiquei em Belém do Pará durante 2 anos, volto a São Paulo, quando eu reencontro um amigo que trabalhou comigo, na época ele era o gerente comercial da empresa em São Paulo. Ele tinha um problema em Belém do Pará, que ele pediu a minha ajuda para resolvê-lo, e daquela ajuda surgiu um convite para deixar a empresa que eu estava, que era a Wilson Sons, depois de 13 anos trabalhando na empresa, para trabalhar com ele numa empresa brasileira de transporte marítimo também, chamada de Gregório, uma empresa muito tradicional também. E lá, até 1995, eu fiquei tomando conta basicamente da operação dos navios. Em 95, eu pergunto para o meu patrão se ele gostaria que eu abrisse uma empresa de agenciamento marítimo para ele, né? Porque eu tinha toda uma experiência, foram 13 anos trabalhando, mais a experiência do Paulo, que é meu sócio, né? Que também trabalhou na Wilson Sons por 20 e poucos anos, e ele concordou com uma condição, que eu não me envolvesse num primeiro momento nas atividades desse agenciamento marítimo. Então nós convidamos uma outra pessoa, o André Lettieri, que é cônsul da Holanda hoje aqui em Santos, que trabalhou conosco também outros tantos anos na Wilson Sons. Nós somos os 3 egressos da Wilson Sons. E o André ficou responsável pela parte de agenciamento, e eu e o Paulo continuamos na empresa em São Paulo, na de Gregório Navegação, até 1999, quando a de Gregório deixa de operar, e eu, Paulo e André assumimos totalmente o controle da agência marítima e saímos em busca de novos clientes até chegar onde nós chegamos hoje, certamente entre as empresas independentes, né, que não pertencem a esses grandes empresas, conglomerados de navegação, como MSC, Maersk, né? E começamos pequenininho em Santos, de repente nós estamos em Paranaguá, de repente nós estamos em Itajaí, de repente nós estamos no Rio Grande. Hoje nós estamos estabelecidos em 12 portos brasileiros, temos mais de 250 funcionários, representamos grandes armadores do mundo, uma paixão. Acho que isso que nos motivou a continuar a nossa empreitada na navegação. Claro, sempre dizendo que, graças ao aprendizado que nós tivemos numa empresa super importante que foi a Wilson Sons. Esse assunto que eu queria tocar. Você entrou na navegação, você já gostava do setor portuário, já se enxergava lá. Algum dia você teve esta ambição? Você pensou, um dia quero ser proprietário, quero ser sócio, um dia quero ganhar muito? Você tinha isso enquanto jovem ou foi vindo aos poucos, conforme foi conhecendo o mercado? Eu acho que a minha vida ela tem um ponto que eu sempre costumo dizer, que o que faz com que as pessoas se diferenciem das demais. A ambição não é crime, não é pecado, né? Eu fui criado pelos meus avós paternos. Precisei começar a trabalhar muito cedo para ajudar. Estudou em escola pública? Estudei em escola pública, tenho muito orgulho de ter estudado meu ensino fundamental na Cidade de Santos, ali na Senador Dantas, do meu primeiro ao 8º ano. Depois eu fiz
o curso técnico no Escolástica Rosa, eu também sou desenhista técnico-mecânico, eu sou de formação no colegial, e eu sabia a dureza da vida, né? E quando eu entrava na minha empresa, na Wilson Sons, naquele salão enorme, eu sempre procurava me colocar numa posição melhor. Né? Eu sempre tive a ambição de crescer. Eu era uma pessoa que não me conformava em ser mais um naquele ambiente. Então eu sempre procurei me esforçar, me dedicar, fazer algo mais, né? Para poder alcançar cada vez mais uma posição melhor dentro da empresa. Né? Então, e isso hoje eu procuro espelhar na nossa empresa. Então nós temos vários meninos que hoje fazem parte das nossas gerências, das nossas diretorias, que começaram como mensageiros também, ou com uma posição de auxiliar em alguma coisa e galgaram posições na empresa. Mas eu acho que tem muito a ver com a nossa vontade, o nosso querer, né? E como é que era o seu sentimento em relação às pessoas que podiam mais? Hoje a gente vê essa briga. Ninguém se conforma com o que tem, mas as pessoas não querem viver o processo também, porque é um processo de aceitar aonde você está, entender aonde você quer chegar e procurar o caminho. Você achou um caminho, foi atrás do seu talento, você gostava desse setor, começou a entender como o mercado funcionava e pensou, aqui eu consigo crescer. Você nunca se sentiu vítima, nunca se sentiu menor, você olhava para frente e acreditava? Tinha essa postura interna? Eu acho que a gente não tem que perder tempo com essas coisas menores, né? Nós temos que pensar em nós, no nosso potencial, como melhorar sempre. Eu sempre acreditei procurar entender o que era preciso para eu avançar um pouco mais. Por exemplo, durante muito tempo eu estudava inglês com uma fita cassete, num gravadorzinho, porque eu não tinha tempo de ir para uma escola de inglês. E eu sabia que sem inglês eu não conseguiria avançar naquele meio, né? Então, algo mais, a faculdade de administração de empresas que eu fiz para entender um pouquinho de contabilidade, entender um pouquinho de direito, entender um pouquinho de RH, foi fundamental para mim, para o meu aprendizado, né? Essa necessidade que eu tinha de frequentar, por exemplo, eu não tenho facilidade, eu odiava contabilidade, mas eu sabia que eu precisava aprender contabilidade. Então eu tive minha passagem pelos departamentos de contabilidade. Eu não queria assinar um cheque, uma autorização de pagamento sem entender o porquê daquilo, né? Então tinha muito disso, essa minha curiosidade também, a curiosidade move a pessoa também, né? Então é de tudo um pouco, né? E não se conformar, não se acomodar com o que você tem naquele momento. Por quê? Eu sempre tive pavor de depender de aposentadoria. Eu sempre tive medo de chegar aos meus 65 anos, meus 70 anos, de não conseguir sustentar minha casa, porque a gente sabe que no Brasil a aposentadoria é um problema, é muito difícil mesmo. Então, eu queria para minha família o melhor. Então, também isso me movia, né? Essa necessidade de que eu chegasse em determinado momento da minha vida, eu pudesse dizer, olha, eu fiz a minha parte, agora eu vou descansar e aproveitar a minha vida. Naquela época a gente não tinha informação, nós somos da mesma geração, não tinha a menor ideia de como as coisas aconteciam. Você ia um passo de cada vez, ia galgando. O que você acha que os seus chefes, as pessoas que trabalhavam com você, viram na sua personalidade, no seu temperamento, que foram dando confiança e foram te apresentando o crescimento? Porque é uma questão também de encontrar as pessoas certas e essas pessoas acreditarem em você e vão te dando oportunidade de crescer. Você tem essa lembrança? Sim, tem a questão, eu acho que também tem muita questão da empatia, né? Eu sou uma pessoa fácil de lidar, né? Eu não sou uma pessoa problemática, nunca neguei fogo para trabalhar, então para mim, eu sempre entendi, por exemplo, que no setor marítimo todo dia é segunda-feira. Então se eu tivesse que trabalhar sábado, eu entendia que eu precisava trabalhar sábado, eu entendia que precisava trabalhar domingo, então eu não ficava lamentando, porque essas eram as regras do jogo, né? Como um médico, se o médico é plantonista, ele sabe que ele vai trabalhar Natal, ele vai trabalhar Ano Novo. Então, eu sabia que no setor marítimo, que funcionava 24 horas por dia, eu teria que enfrentar essas situações. Quando o terminal de containers
começou aqui, inaugurado em Santos, eu lembro de atravessar a barquinha de Santos para o terminal de containers, e eu tinha um colchãozinho lá, que eu chegava a dormir, não era automatizado, tinha muito carimbo, muita assinatura, muita autorização na frente, né? Uma coisa extremamente burocrática que consumia muito tempo, e você precisava estar presente. Passei muitas noites trabalhando em navios, fosse na margem esquerda, na margem direita, na Cozipa, Ultrafértil. Então essa era a nossa rotina. E eu gostava do que eu fazia. Eu tinha paixão por essa coisa, não me fazia mal, né? Então, talvez as pessoas tenham notado esse meu esforço, né? Predisposição. E por conta do que eu fiz, eu tenha sido, de uma certa forma, reconhecido, né? Eu, na minha empresa, Letícia, eu costumo dizer o seguinte. Quando nós abrimos a empresa, nós éramos 10 funcionários. Eu, um dos meus sócios e mais 8 funcionários começamos o nosso negócio, né? Então eu entrava às 8 da manhã no escritório, dava bom dia para o João, para o Manuel, para o Pedro, tratava todos pelo nome, né? E conseguia em 5 minutos dar bom dia para todo mundo e desejar um ótimo dia de trabalho para todos eles. Naquele momento eu me sentia dono da empresa, como sócio da empresa, e comandava o show. Porque eu tenho as pessoas muito próximas a mim. Hoje, eu tenho mais de 100 pessoas sentadas no meu escritório, só aqui em Santos. Se eu começar a dar bom dia para essas pessoas às 8 da manhã, provavelmente eu vou terminar próximo à hora do almoço. Eu continuo sócio, dono da empresa, mas eu não comando mais o show. Então eu preciso estar muito próximo desse ambiente, entender, conhecer as pessoas, as necessidades, as frustrações, as alegrias, porque assim nós conseguimos juntos comandar esse show. Né, dividir responsabilidades, são coisas que eu aprendi desde cedo na minha empresa, porque eu tive eu tive excelentes exemplos. O setor marítimo ele era pródigo em pessoas de todas as partes do mundo, culturas diferentes, conhecimentos diferentes, que se apaixonaram pelo Brasil, mudaram para cá e trouxeram experiências e uma cultura diferente que eu conseguia absorver muito e uso até hoje. Até hoje no meu dia a dia, com meus sócios, com meus diretores, com meus gerentes, e acho que esse é o grande segredo do sucesso da empresa. Você se sente realizado profissionalmente? Quando você olha para trás, você fala, puxa, eu cresci, eu conquistei, eu galguei um passo de cada vez. Essa sensação você tem? Tem, eu tenho sim, eu sou não só eu, como meus sócios, né? A gente costuma dizer que nós somos amigos, nós somos sócios há 27, 28 anos, vamos fazer 29 anos agora de sociedade, mas somos amigos há mais de 40. Né? De uma vida toda. E nós costumamos dizer que sociedade é o caminho mais curto para se acabar com uma boa amizade, né? E não foi o nosso caso, né? Eu estava esse final de semana viajando, casamento das minhas filhas, muito feliz porque meus sócios estavam lá comigo também, num momento que é importante para mim, e eles de uma certa forma reconhecem isso e estavam presentes, né, nesse momento do casamento da minha filha caçula. Então, são acima de tudo meus amigos, né? Nós nunca tivemos nossas discussões, são normais, mas a gente sempre caminhou para encontrar a melhor solução para os problemas da empresa, para as coisas que nós decidimos fazer, as coisas boas, as coisas ruins também que aconteceram ao longo dessa história, mas sempre pensando que o objetivo era o melhor para a empresa e o que fosse bom para a empresa certamente seria bom para nós. Você acha que você teve sorte de encontrar pessoas? Porque muito é isso também, quem você encontra na vida, o que você aprende com essas pessoas e que oportunidades elas te dão. Quando você olha para trás, você acha que teve sorte? Sim, a sorte, e por que sorte? Porque de uma certa forma ela encurtou o caminho para alguma coisa, que era encontrar, às vezes eu já tive sócios ruins em alguns outros negócios que eu tive, né? Eu lembro quando eu abri a minha primeira empresa, que não foi essa, um primo me falou, olha, essa frase, a sociedade é o caminho mais curto para se acabar com uma boa amizade, veio dele, né? E eu brincava para ele e falava, mas por quê? Ele falou assim, porque a vida vai te apresentar pessoas ruins também, né? Então você precisa estar sempre atento
a essas coisas, né? Então, você não se iluda com essas coisas nos negócios, porque ele pode ser muito cruel para você. E é verdade. Então, a gente vê a sociedade se desfazendo por conta de brigas enormes, né? No nosso caso, graças a Deus, eu acho que eu tive sorte de encontrar sócios que eu considero como irmãos para mim. E os chefes também, né? Porque te abriram espaço para você crescer lá atrás. Não é todo mundo que entra numa empresa bacana, que tem chance de crescer. Não, sem dúvida nenhuma. Eu tive vários com quem eu pude me relacionar, com que dedicavam tempo. Eu acho que falta tempo para a gente, às vezes, para nós conversarmos, né? Eu sou muito chato, eu sou uma pessoa que, por exemplo, gosto que meus funcionários usem crachás. E não é porque, eu não vejo, eu uso o crachá, porque eu gosto de tratar as pessoas pelo nome. E aí você olha... eu fico muito incomodado quando eu não consigo tratar a pessoa pelo nome, né? E na minha época, que eu era funcionário, eu usava o crachá e os meus superiores me tratavam pelo meu nome. Eu achava isso importante, eu achava isso até uma forma de reconhecimento, né? Dele não titubear na hora de saber quem eu era, né? Mas eu acho que as relações, mesmo hoje dentro da empresa, né, elas estão mais distantes. Antigamente eram mais próximas. Tinha ocasiões que você saía uma sexta-feira à tarde e você tomava um chopp com o seu chefe. Né? Isso não era um problema, não. Sim, não. Era muito bom. Vladimir, se você pudesse deixar uma mensagem para quem pretende crescer na vida, que tem uma vocação, que gosta de algum setor e às vezes acha que aquilo está distante, a partir da sua experiência de vida, o que você diria para quem está buscando realizar algo profissionalmente, mas não está vendo o caminho agora? Pensa no Vladimir, o que ele pensava quando era jovem e estava começando, sem nenhum real no bolso, trabalhando para ganhar o dinheiro do mês. Como ele pensava? Passa isso para quem está em casa. Olha, a primeira coisa, e é o mais importante de tudo, é não desistir nunca. Né? Vão aparecer pedras no caminho e que você vai precisar contorná-las, né? Vai levar mais ou menos tempo. Mas quando a gente quer, as coisas acontecem. E a pessoa precisa ter um pensamento, o tal pensamento positivo, o pensamento de vencedor. Né? Eu acho que isso é o que faz com que você consiga chegar aonde você quer. E, acima de tudo, é preciso um pouco de ambição. Eu acho que você precisa se colocar, você precisa se ver numa posição melhor. Isso não é ofensivo a ninguém. Isso precisa resolver o seu problema, isso precisa te motivar. Então, não desistir nunca, eu acho que é o grande segredo, eu acho que foi bem o meu caso. E eu digo para você que, sem falsa modéstia, não foi surpresa, porque foi algo que eu sempre desejei e sempre corri atrás. É bom a gente ouvir pessoas que realizam os sonhos e que passam por todas as pedras, porque não adianta a gente imaginar que vai ficar em casa e um caminho mágico vai aparecer sem nenhum problema, porque isso não existe. Eu acho que vendem muito essa história, principalmente para essa geração mais nova, de que alguém vai te dar algo e sua vida vai se resolver, e não é assim. É um processo que acontece, alguns mais rápidos, outros mais lentos. Quem aguenta o processo e observa as portas e janelas que se abrem é que consegue ultrapassar. Sim. Aqueles que estão brigando e reclamando de tudo não veem as portas, né, Vladimir? A gente, da mesma geração, começamos ali trabalhando do zero e se você ficasse reclamando, você não via a porta seguinte que se abria. Talvez nós agora... Gerações estão mudando muito depressa, né? As pessoas, eu brincava aqui no tempo dos meus avós, a dificuldade que eles tinham para lidar com o controle remoto, né? Em 1970, 70, eu ainda era um seletor de canais, né? Que você mudava lá, né? E eu dava risada porque minha avó não conseguia mexer com o controle remoto. Hoje meu filho de 3 anos mexe no celular melhor do que eu mexo, né? Minha filha mexe no... Então, mas algumas outras coisas eu acho que pioraram, as pessoas se comunicam menos, as pessoas se falam menos, se perde um pouco da empatia. Quando se falava muito em home office, né, nas empresas, eu tinha uma preocupação muito grande em perder a chance das pessoas se relacionarem, a questão da cultura, a questão de um ajudar o outro, a questão de transferência de conhecimento, né?
E essa geração agora, e eu não os culpo de jeito nenhum, né? Talvez as empresas estejam aprendendo a lidar com esse novo momento. Tudo bem, não é home office, mas vamos trabalhar de forma híbrida, né? Uma sexta-feira você libera o rapaz, o funcionário, para que ele possa curtir a família, pagar as contas, viajar, o que quer que seja. Mas também a gente também precisa também aceitar um pouco essas mudanças. A gente não pode ter um comportamento rígido, né? Achar o que era bom para nós em 1980 é bom agora. As coisas mudam. Então nós temos que ser um pouquinho camaleões, né? Se adaptar. Assim, sem dúvida nenhuma, a gente precisa se adaptar. E diálogo sempre. Acho que não é uma DR toda semana, mas quando você tem uma relação de franqueza com as pessoas que convivem com você, isso ajuda bastante. E sempre vai aparecer, eu sempre acho o seguinte, todo dia eu estaria pronto para achar um outro Vladimir, uma outra pessoa com a mesma vontade que eu tive nos anos 80. E a gente vai encontrar. Você vai encontrar uma outra Letícia mais rápido do que você imagina. E nós temos muita semelhança com essas pessoas, com as ambições, com os sonhos, nas conversas que a gente tem nas rodas, porque eles querem também. Isso é uma construção constante. E, de novo, respeitar o espaço de cada um. Acho que isso também é muito importante para que você consiga chegar onde você quer. Saber ceder, né? E o outro sabendo ceder, a coisa caminha sempre numa boa direção. Você fala muito de comportamento, então é o comportamento que determina além da técnica? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Técnica a gente aprende. Eu acho que é a parte mais fácil, né? Você faz numa faculdade, você faz num curso técnico, mas nós estamos conversando com seres humanos, né? Eles têm os problemas, tem um dia que brigou com o marido, que brigou com o namorado, perdeu alguém, o dinheiro não deu para pagar todas as contas. Eu já passei por isso, e não é fácil. Então, você não está lá para resolver o problema deles. Você está lá para ajudá-los a superar esses problemas. As pessoas precisam... Se você ficar dando sempre o peixe, você não vai estar ajudando. Você precisa ensinar a pescar. E acho que esse que é uma das coisas que eu tive. As pessoas me ensinavam como evoluir. Então, eu fui aprendendo as coisas. E você queria? E eu queria. Então e acabou dando resultado. Juntou a fome com a vontade de comer. Muito bonito ouvir essa história. Vladimir Matos, que trabalha com agenciamento marítimo, é sócio da Unimar, teve uma trajetória linda profissional, começou a partir do zero, não foi herdeiro, e a gente gosta sempre de divulgar que 95% dos entrevistados aqui não receberam nada, construíram uma marca, um nome, lojas, rede de lojas, a partir da própria vocação, do próprio trabalho. Obrigada pela sua participação, muito feliz de ouvir sua história. Parabéns pela jornada. Eu que agradeço e espero que todos que estejam nos acompanhando possam repetir a minha trajetória e todos os teus convidados que por aqui passaram. Todos eles tiveram uma história bonita e que se realizaram profissionalmente, pessoalmente. Acho que isso é o mais importante. É uma trajetória bonita de observar quando a gente acredita que o ser humano é capaz de criar a própria história, o próprio destino. Se você gosta desse tema, já sabe, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, porque toda semana tem um entrevistado novo. Obrigada, Vladimir. Até a próxima. Obrigado. Então, se você